Sejam bem-vindos, vamos falar um pouquinho mais sobre INSS. A situação é a seguinte: meu processo está parado, o que eu devo fazer? Muitas perguntas em relação a essa dúvida aqui são deixadas no comentário desse canal, então vou pedir simplesmente para você compartilhar com outras pessoas esse vídeo para poder ajudar. E se você ainda não é inscrito, é claro, aproveita essa oportunidade de se manter informado, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos, ficar por dentro das principais notícias, informações e dicas que eu costumo trazer todos os dias. Se ainda não fomos apresentados, eu sou o Ozia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma informação para vocês nessa quarta-feira, 28 de abril de 2021. Quando uma pessoa decide abrir um processo contra o INSS, sem a ajuda de um advogado, na maioria das vezes, o segurado passa por essa situação do processo continuar parado e nada se resolver. Então, nesse conteúdo de hoje, nós vamos esclarecer essas dúvidas. Vou pedir para você deixar aquele like, aquele joinha, para ajudar na divulgação desse vídeo. Processo parado no INSS. O INSS irá atualizar os dados do seu pedido, do seu requerimento, as informações que está em aberto. Se o segurado abriu um requerimento, um pedido, e não está não está em acompanhamento, não está acompanhando esse pedido feito lá no meu INSS, o cidadão poderá ser prejudicado e perder o processo, pois se houver um acompanhamento adequado, o INSS pode ajudar essa pessoa. Agora, se não houver esse acompanhamento do seu pedido lá junto ao INSS, o que o INSS vai entender? Que você desistiu daquele pedido. A central de atendimento do INSS é uma dica importante. Caso o segurado não tenha acesso ao portal Meu INSS, tenha dificuldade de lidar com a internet e quer acompanhar o seu processo, ele deverá ligar no número 135 e por lá terá direito a um profissional da agência do INSS para informar você sobre o que você deve fazer, como está o seu processo. Por qual motivo o seu processo pode ficar parado? Geralmente isso pode acontecer por falta de alguma documentação ou até mesmo a ausência de informações necessárias para que o INSS possa concluir se você tem direito ou não. Com isso, é necessário levar esses documentos aí que estejam faltando para o conhecimento, para que o INSS atualize as suas informações. O segurado tem um prazo de 1 mês após o retorno do INSS para resolver esse problema, essa pendência. Lá no portal Meu INSS, para quem tem mais facilidade, tem uma modalidade chamada cumprimento de exigência. Essa opção irá ajudar a solucionar essa situação. Porque para você entender sobre o que é cumprimento de exigência, eu posso fazer um vídeo em separado para você, mas eu já vou adiantar para você que segue aqui o canal. Todas as vezes que você pede um benefício, faltou algum documento, você vai ter que completar. E como você vai saber disso? Quando o INSS exige que você cumpra uma exigência de apresentação de novo documento. Então, cumprimento de exigência, única e simplesmente, está exigindo que você apresente algum documento que faltou para a conclusão do seu pedido. Esse requerimento parado aí por mais de 30 dias, no caso do pedido estipulado tenha sido ignorado, teve lá o cumprimento de exigência, mas você não viu, o segurado não poderá dar continuidade com aquele pedido. Nessa situação, o mesmo vai ter que abrir um novo requerimento. Vamos lá. Você pediu o seu benefício junto ao INSS, você fez um processo junto ao INSS, é um processo administrativo dentro do INSS. Faltou documento, você não acompanhou, foi pedida a exigência, passou 30 dias, o INSS entende que você não teve interesse, você perdeu esse processo, vai ter que pedir um novo. Então vamos concluir aqui. É muito importante que o segurado esteja atento a todos os pedidos para que o benefício seja pago, concedido. Pois, caso contrário, o segurado não terá o seu benefício concedido e o seu processo não andará, permanecendo tudo na mesma. Então, portanto, se isso chegar a acontecer, você tiver o seu pedido negado, eles podem alegar que foi por falta de interesse seu.
Nesse caso, eu recomendo que você procure um advogado para ver se existe a possibilidade de você ingressar com uma ação na justiça. Na justiça, o seu processo não fica parado, não existe isso. Não tem como, porque o advogado, ele entra com o processo, o juiz tem que aceitar. Uma vez que o juiz aceitou, esse processo está por conta da justiça e tem que sair hora menos hora. Ali já é um problema diferente, é um processo. Não se tem uma resposta quando se pede. Tem que se apresentar as provas, tem direito à defesa, discussão, prova, defesa, discussão, até não ter mais defesa, mais discussão, mais prova, é o trânsito em julgado quando acaba o processo. Então, na justiça, o processo nunca fica parado. É por isso que eu digo para você, o INSS negou, não perca essa oportunidade de sentar com o advogado, colocar os papéis na mesa, ouvir o seu advogado e ingressar com uma ação na justiça, onde a única preocupação que você vai ter é quando o seu advogado entrar em contato com você para avisar o que você tem que fazer, se tem que passar por algum procedimento, se vai receber, se você perdeu, se você ganhou, você não tem preocupação nenhuma. Inclusive, para receber o benefício, é o seu advogado que vai pagar para você. Você não tem preocupação. A preocupação maior aqui é quando você entra com um processo no INSS administrativamente sem auxílio de ninguém. Aí é preocupante, mas se você chegar a ser negado, você tem a oportunidade de ter um profissional responsável por isso. E isso que eu estou falando, eu vou deixar aqui na descrição para provar para vocês. Não é nada inventado, tudo aqui. Então a origem dessa informação fica na descrição. O processo só fica parado administrativamente. Vou dar um exemplo clássico aqui. O cliente não quer mais que o processo continue. Por quê? Eu entrei com um processo na justiça e eu sarei, eu melhorei, eu tenho condição de voltar ao trabalho. Tira o processo da justiça. Não é assim que as coisas funcionam. Que a gente fala para o cliente, olha, então eu não vou mexer mais. Nós fizemos já um teste para provar para o cliente, ele exigiu que se parasse, foi parado, aqui no interior de São Paulo. Aí, o que aconteceu? A primeira publicação que teve, o advogado recebeu, falou, ali, o cliente foi lá na pasta, olhou lá, o cliente assinou um papel aqui, não quero mais que anda com o processo. Vamos fazer a vontade do cliente? O oficial de justiça foi lá na casa do cliente e falou, olha, o seu advogado não está trabalhando. Então, entre em contato com ele para voltar. O cliente ficou assustado, falou, olha, pelo amor de Deus, continua aí, porque a justiça bateu na minha porta. Por quê? Não é uma brincadeira. Então, pensa bem antes de entrar na justiça, porque se seu advogado não fizer alguma coisa, quem vai cobrar a justiça vai cobrar é de você, não do seu advogado. Porque seu advogado, ele sabe da responsabilidade dele. O processo não fica parado. A culpa é do cliente sempre, que não tem interesse. Então, nunca na justiça um processo fica parado. Se não houver movimento, manda o oficial de justiça apreender, por exemplo, vou dar um exemplo aqui também, aconteceu aqui no interior paulista, a pessoa fez perícia médica, o médico não apresentou a perícia lá na justiça. Não é culpa do advogado, não é culpa do juiz, de ninguém. Está demorando? Tá, mas não está parado. O juiz fica fazendo cobranças a chegar a um ponto de mandar uma busca e apreensão lá no consultório daquele médico. Para quê? Fala, olha, quero que você apresente a perícia. Eu não tenho aqui, perdi. Faz de novo. E esse médico vai perder o direito de trabalhar, nunca mais vai poder ser médico perito, vai ser suspenso, vai ser substituído. Acontece. Tem muitos caminhos a ser seguido. E uma coisa eu falo para você, na justiça o processo não fica parado. Existem processos. E por que da demora, então? Como se explica isso? Vai depender do tamanho do fórum que você entrou, do tamanho de serviço que aquele juiz tem em cima da sua mesa. Quando vai para um tribunal lá em São Paulo, as coisas pioram, porque não é mais uma cidade, são todas as cidades de uma região, de um estado. No TRF3, por exemplo, que atende o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e até Minas. Então, são 3 estados para um único tribunal. Imagina a situação, a demora que é. Vamos colocar que um processo chega lá no tribunal, em São Paulo, e que seja rápido. Com certeza você foi prejudicado. Por quê? Existe a necessidade, são milhões de processos, milhares de processos, que aquele desembargador federal ou juiz convidado leia o seu processo, que é grandiosíssimo, conta toda a sua história de vida, tudo que você pediu ali. Então, se ele não lê tudo aquilo, foi em cima das decisões e pedidos e apelações, não estudar aquilo, colocar a cabeça em cima daquilo, você é prejudicado. Por isso que demora.
não é por falta de vontade, muito pelo contrário, é por boa vontade, para que você seja o máximo ali ajudado e não prejudicado. Quer que o seu processo não fique parado? INSS negou, entre na justiça. Na administrativa, dentro do INSS, o processo depende de você unicamente acompanhar. Ele só fica parado quando exige algum documento que esteja faltando para essa resposta. Então peço que você fique atento, ligue no INSS agora, se você tem um processo em andamento, para saber se precisa de alguma coisa. Atualmente, tinha mais de 500 mil de processos parados porque está faltando algum documento que o INSS pediu para você. Então, fique atento a isso. Na justiça não existe processo parado, você vai me desculpar, mas isso não é verdade. Dúvidas, deixe aqui nos comentários desse canal para eu trazer outros vídeos e responder para você. Meu muito obrigado pela sua participação. Forte abraço a todos que me acompanham todos os dias. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa quarta-feira, hoje 28 de abril de 2021. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo explicativo, trazendo informações e tentando ajudar vocês com as informações. A função do canal é informar, para tentar ajudar vocês. Forte abraço, até o próximo vídeo.